Queridos refugiados, esse é o nosso tema de agora. O Brasil é um país que começa a receber muitos grupos de refugiados. Hoje eu vou trabalhar só alguns, não vou trabalhar todos, mas para que a gente possa entender alguns dos fluxos. O primeiro vai ser o grupo dos haitianos. Não podia deixar de ser diferente, né? Nós vamos ter um dos países vizinhos da América Central mais afetado por crises econômicas. Nós vamos ter uma instabilidade política muito forte, uma instabilidade econômica muito forte, nós vamos ter crises de doenças muito grandes, nós vamos ter um empobrecimento muito forte do Haiti, um isolamento dele muito grande, que vai gerar a necessidade de uma intervenção da ONU através de uma missão de paz. Então, queridos, o Haiti, ele vai enfrentar uma das mais fortes crises humanitárias do nosso século, com vários pivôs. Eu vou comentar alguns hoje, mas são de diversas frentes, desde surto de cólera, terremoto, golpe de Estado, corrupção, um conjunto imenso de problemas. Então, em 2000, nós vamos ter uma reeleição de um presidente, Bertrand Aristide. Deixa eu colocar o Bertrand Aristide aqui para vocês verem. É esse cara aqui, que vai ser acusado de corrupção. E essa ação do Bertrand vai desencadear uma crise interna muito grande, porque ele vai ser acusado de fraudar as eleições. E ali nós vamos ter quase um pivô de guerrilha civil, nós vamos ter um grupo de opositores nas ruas, de manifestações muito fortes, de falta de governabilidade, de problemas internos muito grandes. Só lembrando que o Haiti, eu já trabalhei na aula de América Central, né? Ele divide espaço com a República Dominicana, é chamado de Ilha Espanhola. O lado do Haiti fala francês, porque é uma colônia francesa. O lado da República Dominicana, ele fala o espanhol, porque é uma colônia da Espanha. Então, a configuração dele vai trazer com que essa instabilidade, desculpem, faça com que o Haiti fique numa das piores posições em desenvolvimento humano. O Haiti hoje é considerado o país mais pobre das Américas, o mais instável das Américas, e é o país do cenário internacional, com certeza que na América recebe os menores investimentos. Há uma necessidade de um resgate haitiano através de missões. Essa missão eu já vou trabalhar com vocês, que vai ser a MINUSTAH. Para piorar, a infraestrutura do Haiti é muito deficitária. Água potável em pouquíssimas regiões. Nós vamos ter esgoto a céu aberto, nós vamos ter enchentes sobre o território, nós vamos ter ciclones, nós vamos ter uma série de situações que vai agravar mais ainda o que já é muito ruim sobre o território haitiano. O maior número de haitianos vai vir para o Brasil até o ano de 2012. O Brasil vai assinar acordos de ajuda humanitária, porque vai ser o responsável pela liderança da MINUSTAH, e com isso, por ajuda humanitária, ele vai abrir uma porta de entrada lá no Acre, e fazendo com que um volume muito grande, então, desses haitianos se desloquem em direção ao Brasil, procurando melhores condições de vida. Nós temos que lembrar que o Brasil não é o melhor país para haitiano. O Haiti queria a França, que é seu país colonizador e desenvolvido. Ele queria os Estados Unidos, mas ele não consegue entrar. Então, ele tem que se conformar com os países latinos. México recebeu muito haitiano, Colômbia recebeu muito haitiano, Argentina recebeu muito haitiano, e o Brasil, por ser o maior dos países da América Latina, vai receber também. O território dele é menor do que o estado do Alagoas. Então, territorialmente, estamos falando de um país pequenininho. Um país onde 80% da população vive com menos de $2 por dia. Isso é o limite da pobreza. Viver com menos de $1 por dia é a linha que divide a linha internacional da miséria. Aqui nós vamos ter $2 para 80% da população. Então a economia deles é muito frágil. Prof, o que o Haiti produz? Gêneros agrícolas e área turística, porque ele faz parte do Mar Caribenho. Só que nós temos que lembrar que ninguém quer visitar uma área pobre.
porque tem violência, roubos, e com isso ele acaba perdendo também investimentos turísticos. A situação do Haiti, ela vai ser tão caótica que ela vai movimentar, então, uma ajuda de paz assim que Bertrand Aristides vai ser deposto. Bertrand Aristides vai renunciar, né, vai para exílio na França, e aí a ONU vai convocar, dentro da sua Assembleia Geral, uma força de segurança. O Brasil vai ser o responsável por essa ação. É chamada de MINUSTAH. Já estava muito frágil. Vai piorar com o terremoto de 2010, que vai colocar o que já não existia no chão. Esse terremoto de escala 7 vai trazer um número imenso de mortes, um número imenso de feridos, e vai fazer com que um número maior ainda de haitianos venha para os países da América Latina, e entre eles o Brasil. O que eles buscam no Brasil? Melhoria. Muitos fazem um financiamento de passagem para poder trabalhar no Brasil e enviar dinheiro para os que ficaram no Haiti. Cheguei a trabalhar com vários haitianos, vocês chegaram a conviver com muitos haitianos também, próximo, porque Joinville teve vários. Agora, nós temos menos haitianos, por quê? Por causa da crise econômica. A crise vai fazer com que o Brasil não seja mais atraente para esse grupo. Qual o caminho que eles percorriam? Eu vou colocar um conjunto de vídeos para vocês, de links, né, da TV Folha. São links de reportagens sobre refugiados no Brasil e a forma como eles chegam até o Brasil. Eu gostaria que vocês vissem os vídeos para poderem compreender como é complicado essa rota. O Brasil se diz um país humanitário, mas não é tão humanitário assim, não. O haitiano, ele pode fazer várias rotas. A rota que vai para a Argentina de avião, ela custa mais ou menos R$4.000 a passagem. Ele não tem esse dinheiro. Então, ele vem de avião ou barco até o Panamá. Do Panamá, ele vai para o Equador. Do Equador, ele pega por terra, passa por terra pelo Peru, chegando no Acre. No Acre nós vamos ter Tabatinga, Brasileia, que são as portas de entrada aonde a Receita Federal e aonde o Exército Brasileiro dá o refúgio para esses haitianos. Amorecos, é muito frágil isso. Por quê? Porque nós sabemos que o Acre fica numa das áreas mais isoladas do Brasil. Chegar no Acre não é bem chegar no Brasil, apesar do Acre ser Brasil, porque a economia dessa região toda aqui é extrativista. Madeira, látex, ouro, metais metálicos é feio, né? Minérios metálicos e agricultura. Toda essa área central é agricultura. Então, o haitiano, ele vem para o Brasil para trabalhar onde? No litoral. Daqui para São Paulo, são 72 horas, se não tiver interrupção de estradas, porque ele vai vir de ônibus. Então, é enorme a distância para o litoral. E é de São Paulo que ele vai partir, então, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o litoral do Nordeste, para trabalhar. Os haitianos não vão ficar aqui no Acre, porque o objetivo deles não é trabalhar na agricultura, no extrativismo. O objetivo deles é trabalhar no litoral, que é onde vai estar a maior geração de empregos. Então, isso leva semanas, isso depena os coitadinhos em dinheiro, porque todo o dinheiro que eles trazem vai ficando pelo caminho, no Panamá, no Equador, no Peru, chega no Brasil já sem nada. E no Brasil ele vai ter que se estabelecer. Então, existem ONGs no Brasil para dar apoio a eles, inclusive em São Paulo. Existe ONGs na área da região do Acre para poder dar subsídio a eles. Eles saem do Acre documentados.
leva mais ou menos de 2 a 3 dias para vir a documentação deles. Eles não entram como ilegais. Os haitianos entram no Brasil legalizados. Só que essa rota, ela vai abrir espaço para outros grupos, que vão vir junto com os haitianos, que são os senegaleses e os congoleses, que vêm lá da África, fazem praticamente a mesma rota, Panamá, Equador, Peru, e chegam ao Acre, sem documentação. Precisam reivindicar, então, a criação de uma documentação para poderem se estabelecer nessa região. Essa política, ela vem ser uma política bastante injusta, porque o Brasil, ele traz o haitiano, mas não dá estrutura aqui no Brasil. Ele que se vire. O Brasil, ele tem um número de miseráveis muito grande também. Ele tem um número de pobres muito grande também. Então, falta políticas sociais para atender aos brasileiros e aos estrangeiros, o que acaba gerando aqui várias frentes de polêmicas, várias frentes de reivindicação e várias frentes de xenofobia, de preconceito, porque esses haitianos acabam batendo de frente com os grupos mais pobres do Brasil. O Brasil não é um país desenvolvido, né? Então acaba gerando essa questão de retaliação. A fronteira do Acre, eu comentei com vocês, é uma fronteira bastante frágil, é uma fronteira que possui controle do Exército, da Receita Federal e Polícia Federal, vai dar abrigo, então existem pelo governo brasileiro bases onde eles podem dormir, tomar banho e recebem 3 refeições diárias até receber as contratações das empresas interessadas para os espaços litorâneos do Brasil, né? Isso leva em média 3 dias, tá, queridos? A missão de paz do Brasil no Haiti se chama MINUSTAH. A missão de paz não é do Brasil, é da ONU. Ela foi gerada depois da saída do Bertrand Aristides, em 2004, e ela vai ser encerrada em abril de 2017. Eu vou trabalhar agora os dados da MINUSTAH, de 2004 a 2017. Ela vai ser liderada pelo Brasil, vai ser uma das frentes mais importantes de investimentos naquele país. Para resgate, não vai conseguir grande coisa. O que conseguiram foi por obra do Exército, que reconstruiu pontes, poços artesianos, estabilizou algumas áreas de violência. O Brasil é conhecido, né, como um país de defesa em relação à guerrilha urbana. Nós vamos ter um volume muito grande de soldados envolvidos nessa missão de paz. O comando dela, eu comentei com vocês, vai ser dado ao Brasil, mas é uma missão que envolve várias nacionalidades. Qual era o objetivo definido pela ONU? Restabelecer a segurança, estabilizar, promover o processo político, as eleições lá dentro, fortalecer os 3 poderes do Haiti e promover os direitos humanos. A MINUSTAH terminou em 2017, conseguiu algumas coisas, como, por exemplo, promover uma eleição legítima, mas pouquíssima modificação econômica dentro do país. Os números da MINUSTAH. Esses números hoje foi de 2017, que é quando encerrou a missão. Foram mais de 7 mil militares. Geralmente eles ficavam 6 meses lá em cima, tá, queridos? Provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, maior número, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos, França, Guatemala, Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Filipinas, Coreia do Sul, Sri Lanka e Uruguai. O Uruguai tinha um número bem volumoso também de soldados sobre aquela região. Por que eu li cada um dos países? Para vocês entenderem que tem países aqui de praticamente todos os continentes. Tem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Tem países que entram com uma força muito grande de ajuda financeira, exemplo, França e Estados Unidos, que estavam muito presentes, o Canadá com um investimento muito forte. Conseguiram promover algumas mudanças,
mas se envolveram em vários escândalos também. Os soldados franceses foram envolvidos em escândalos, um dos motivos do término da MINUSTAH, de abuso sexual de crianças. Nós vamos ter aqui vários escândalos de disfunção do dinheiro recebido, de desvios de verbas. Então, nós vamos ter vários escândalos envolvendo a MINUSTAH. O Brasil não estava envolvido dentro desses escândalos, mas era quem chefiava a missão de paz. Nosso objetivo, então, sobre o território do Haiti era assegurar a paz, a segurança, o desarmamento dos espaços de guerrilhas, estabilizar as ruas, permitir o desenvolvimento dentro daquele espaço. E, principalmente, fazer com que os refugiados pudessem retornar para o seu país. A missão teve problemas. Primeiro, foi muito longa, de 2004 a 2017, então foi muito cara. Os países, no primeiro momento, ajudaram muito com homens e dinheiro, mas o negócio piorou. Terremoto, ciclone, surto de cólera, violência urbana, o que acabou endividando mais ainda, né? E isso foi um dos pivôs aí do término. Outro questionamento foi a eficácia. Porque não promoveu o desenvolvimento, a pobreza ainda continuava sendo extremamente elevada, fora os escândalos sexuais que eu já citei. E a qualidade de vida do haitiano não melhorou com a missão. Uma missão que durou década, sem resultado real. Então, a missão de paz do Brasil no Haiti, chamada MINUSTAH, termina em abril de 2017, sem grandes lucros, sem grandes louros associados àquele espaço. Refugiado é o indivíduo que pede o direito de estadia sobre um país para assegurar a sua vida, para assegurar a sua condição humana. Esse visto pode ser permitido por um país ou não. O caso brasileiro, nós temos os vistos de refugiados cedidos para alguns países do Oriente Médio, entre eles os palestinos e os sírios, mas não damos a todos os países do Oriente Médio, por exemplo, os do Iêmen. E na América, o de refugiados é ligado ao Haiti. Queridos, essa é a nossa aula sobre os refugiados haitianos no Brasil. Beijo no coração de todos.